versículo 1 do primeiro livro da Bíblia. Quem encontrou diz amém. E era toda a terra de uma mesma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos-nos uma cidade e uma cujo cume ou a ponta chegue aos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Desçamos. Olha que texto gostoso, irmão. A eternidade dizer, não é vou descer ou descerei, é desçamos. A Trindade, desçamos. Pai, Filho e Espírito Santo. E confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar. Amém? Você sente? Abra sua Bíblia agora no capítulo 8. Só volta para trás, capítulo 8 e o versículo 20 do mesmo livro. 8:20. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Amém, irmãos? Deus tem algo bom para nós aqui essa noite. O capítulo 8, o versículo é o de número 20. Consegue colocar para mim, Diego? Vamos ler? E edificou Noé para quem, irmãos? E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu sobre... Olha o próximo versículo. E o Senhor sentiu o quê? Altar, então, gera cheiro. Para Deus, um altar levantado é como incenso às narinas do Senhor. Então ele diz o quê? E o Senhor diz em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Esse coração de um Deus que é grande, que não se fez, mas age de forma pequenez para estar dentro de nós. Um Deus grande que se faz pequeno, montorinho, para estar dentro de nós. Entendeu? É um Deus que olha para nós, olha para o nosso coração, que conhece as nossas fragilidades, que conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior. Um Deus que o Egito, quando olhou para o Jeremias e disse: Jeremias, aqui quem manda, aqui no Egito, são os nossos deuses. E é por isso que nós tatuamos os nossos corpos. Quando o Egito, e a tatuagem ela é egípcia, ela vem do Egito. Então o Egito começava um montoninho a tatuar o seu corpo e dizer assim: a gente tatua os nossos deuses, a gente retalha os nossos corpos. É por isso que Moisés, no livro de Levíticos, no livro do sacrifício, no livro das oferendas, né, de sacrifício ao Senhor, ele vai falar muito sobre o retalhamento de corpo, sobre se cortar, porque o Egito fazia isso. E o povo de Deus estava olhando para o Egito como uma referência para a gente ali. Estava dizendo: se eles fazem, por que a gente não pode fazer também? E aí o Senhor usa Jeremias no exílio babilônico para dizer para eles: queridos, antes que vocês sejam formados no ventre da sua mãe, eu já tenho vocês gravados na palma,
Era Deus olhando para o Egito e falando: o Egito se retalha com faca, mas a igreja, o meu povo, está eleito e tatuado sobre as minhas mãos. Era Deus derrubando os deuses do Egito e dizendo: vocês estão gravados em mim, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Só que o interessante, querido, é que eu estava lendo esse texto da Torre de Babel, e Deus começou a ministrar o meu coração e falar: Maxwell, sabe qual é o problema de hoje? É que nós estamos construindo torres. A gente falava na mesa ontem sobre não tropeçar em montanhas. Deus colocou algo no meu coração. Queridos, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedregais. Você não vê montonia ou alguém tropecei numa montanha. Se tropeça numa pedra, é ou não é? E a gente está tropeçando em pequenas coisas no reino de Deus. Pequenas coisas estão fazendo a gente tombar, a gente cair, a gente tombar, a gente se machucar, a gente se ferir no evangelho por pequenas pedrinhas que estão derrubando a gente pelo caminho. Só que quando a gente vê que uma grande montanha sendo construída, nós olhamos, irmão Marcelo, e nós vemos um povo que saiu de dentro da arca, que frutificou, que gerou, que agora está querendo tocar o céu com as suas vontades, com o seu querer, querendo chegar no céu do jeito que quer, do jeito que dá. E Deus ministrou muito forte, Diácono Zé, no meu coração, porque o Senhor falou para mim: sim, irmãos, é tempo da gente começar a destruir torres e começar a restabelecer altares. Diga para alguém do seu lado: Deus vai derrubar toda a torre que você está construindo. Diga: não é para o seu mal, é porque Deus quer cheirar o seu altar de novo. Aleluia. Deus, Ele quer chegar em nós de novo, Montonia, olhar e dizer assim: deixa eu sentir o cheiro do teu altar. Aleluia. Deixa eu sentir o cheiro suave do altar que a tua família levanta toda semana. A minha pergunta é: será, irmão Cid, que Deus está sentindo o cheiro do nosso altar? Ou já não tem cheiro mais porque nós estamos gastando tempo para reconstruir altares que um dia a gente quebrou? Olha para cá, deixa eu ministrar o teu coração. Deus não está preocupado com altares que quebrou lá atrás. O que Deus requer de nós é: levante um novo altar. A pedra que você tropeçou está fazendo você chorar pitangas e você dizer: eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu estou me gastando. Por quê? Porque eu estou tentando o quê? Construir um altar que quebrou há 20 anos atrás. E a gente está gastando energia em altares que não serão levantados mais. O diabo está fazendo de tudo para que o nosso tempo esteja sendo gasto em altares que um dia estavam de pé, mas a gente pecou e o altar caiu. A gente errou e o altar caiu. A gente falhou e o altar caiu. E a gente está perdendo tempo para tentar reconstruir um altar, quando na verdade esse altar Deus não quer mais. Deus está dizendo: faça um novo, levante um novo. Você nunca vai ver Abraão na Bíblia, o pai dos holocaustos. Irmão, eu amo Abraão, mas quando eu olhei para isso aqui, a minha alma grita dentro de mim de alegria. Por quê, pastor? Porque eu vejo Abraão não gastando tempo com altares perdidos. Abraão também era carne, Abraão também era limitado, Abraão também pecava. Diga para alguém do lado: Abraão também pecou. Abraão também errou, Cid. Só que você nunca vai ver esse cara aqui perdendo tempo. O que está fazendo, crente? Tentando reconstruir um altar. Por quê? Porque eu errei. Porque eu xinguei minha filha. Porque eu xinguei meu esposo. Porque Deus está dizendo: xingou, agora levanta o novo. E coloca teu esposo nesse novo. Coloca a tua casa nesse novo. Eu estou profetizando para quem recebe essa palavra, que essa noite não perca tempo com altares que você está perdendo tempo. Não perca mais tempo com eles. Deus está dizendo: eu quero sentir o cheiro de um novo altar. Aleluia. Porque quando a arca abriu, Deus vai olhar e vai dizer: ô Noé, 8:20, Diego, deixa para mim de novo ali, Diego, 8:20, 21. E edificou Noé Por quê? Porque de toda a misericórdia de Deus, Noé sente a extrema importância de fazer a sua vida agora ser concretizada em Deus, de novo, no novo, levantando um altar. Ele não vai voltar para Sodoma,
Ele não vai voltar para a casa dele, procurar a casa dele para levantar o altar aonde ele levantava, dizendo: é aqui que o Senhor quer, então é aqui que eu vou levantar um novo altar. É nesse lugar, é nesse ambiente, é aqui que o Senhor quer, então será aqui que eu vou estabelecer um altar ao Senhor. A questão é, depois desse altar estabelecido por Noé, todo mundo está vendo, gerações estão vendo. O problema é que de 100 a Naor são 8 gerações que passaram. 8 gerações, diga para o seu irmão, são 8 gerações. 100, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, Naor. E de Naor, depois da 8ª, perceba isso aqui, o povo está parado, construindo torre de Babel, para querer tocar o céu. Aquilo gera em Deus, depois de que Deus falou: eu não vou mais matar ninguém, eu não vou mais, fazer o que eu fiz, é como se Deus está vendo, doeu em mim, ferir, tocar dessa forma na minha criação, doeu. Deus está dizendo no meu coração, está escrito no meu coração, sobre o meu coração. Deus está dizendo, o meu coração doeu. E eu não faço mais isso. Depois que ele viu de tudo que aconteceu, Noé sair, cabecinha baixa, olhando e dizendo: Senhor, está tudo bem, posso viver de novo, posso construir de novo, posso ter filhos, posso? Então vou levantar um altar. E quando Deus olha o cara levantando um altar, depois de tudo que aconteceu, Deus sente o cheiro do altar e diz: nunca mais tocarei no meu povo dessa forma. E é por isso que Deus colocou o arco-íris como sinal. Depois do dilúvio, quando aparece um arco-íris, você tem que levantar a tua mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor, por essa aliança que o Senhor tem conosco. De o Senhor não mandar mais dilúvio, de o Senhor não mandar a gente entrar numa arca. Nós estamos livres para viver o Senhor. Nós somos chamados, em Evangelho, boas novas, chamados para fora. Nós não temos prisão em nós para ir para fora. E aí, Diácono Marcelo, depois de tudo isso, ele sentiu o cheiro, 8 gerações estão passando, e o povo está o quê? Sabe o que o povo está fazendo, pastor? Pegando a essência do céu, barro, porque o barro é a essência do céu, da criação de Deus, obra-prima de Deus. Obra-prima é algo palpável, matéria-prima é algo palpável, é uma essência que Deus usou para criar o homem. E eles estão pegando a essência de Deus, depois de toda a abominação que Sodoma fez, depois de tudo que aconteceu, depois de Deus estabelecer com Noé um pacto de aliança, sentiu o cheiro do altar. O povo em 8 gerações está construindo uma torre de Babel, e dizendo: a gente colocará um nome sobre ela. Sabe o que o povo está fazendo em 8 gerações? Deixa o homem subir, deixa o homem subir, deixa o homem ser conhecido, deixa a placa ser conhecido. E tudo parece que hoje não é diferente, que nós estamos gastando, gerações estão vindo, gerações, e nós estamos construindo torre de Babel dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. A gente chega num ambiente, de vez da gente estabelecer um novo altar a Deus, a gente está construindo um legado, um nome ali, uma torre de Babel fortificada ali. Por quê? Porque eu tenho uma reputação, eu tenho isso, tenho aquilo, e essa torre está se fortificando muito forte. E quando a torre ela cresce, o homem se levanta. Então torre fala de homem se levantar, altar fala de Deus descer. Tu não entendeu? Quanto mais o homem foca em construir torre, mais o homem sobe. Quanto mais a igreja foca em altar, mais Deus desce para receber a sua adoração. Olha para alguém do seu lado e diga: deixa a torre de lado e construa o teu altar, porque Deus quer descer de novo e receber, consumir o que você tem para entregar para Ele. Então é sobre isso, irmão. Quebre todos os paradigmas dessa ação que está movendo o nosso coração. Não porque eu tenho, porque é meu nome, porque teu nome não é nada, irmão. Nós estamos lutando para ter um nome aqui, e esquecendo que o nosso nome tem que estar escrito somente no livro onde tem importância do nosso nome estar. E é por isso que naquele dia, Fernando, muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos prodígios, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônio. O Senhor olhará para os tais e dirá: apartai-vos,
Porque não, a gente usa o nome dele, mas ele nem conhece a gente. Porque a gente está tão importunado a construir torres de Babel para ser conhecido o nome da igreja, o nome do fulano, o nome do ciclano. Irmão, uma coisa que eu falei na mesa ontem, eu falei na mesa acho que 2 mesas atrás dos homens, a gente teve uma mesa lá na casa do obreiro. Como é que é o nome do obreiro lá? Esqueci, o Edson. O Moncito estava lá nessa mesa, né? Chegou a se infartar, tanto comer. Chegou a lambuzar o bem. E eu falei, queridos, uma coisa que Deus está falando no meu coração é que eu preciso compartilhar com vocês. E aquela semana Jesus queimava meu coração. Eu falei, Senhor, eu estava preocupado porque eu queria uma igreja cheia. E eu estava brigando com Deus e eu falava, e o meu comportamento depois dali começou a mudar, queridos. É por isso que eu faço culto com 3 ou 4 e adoro do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. E se veio, veio. Se não veio, não veio. E glória a Deus, e está tudo certo. Nós somos bem crescidinhos para entender o que é um propósito de Deus no reino de Deus. E aquilo começou a atender mais o meu coração, né, de uma forma assim mais abrasiva, mais poderosa, mais concernente no reino espiritual. E eu comecei a entender isso. E eu falei na mesa, não importa, não é sobre eu ter uma grande igreja ou ser o pastor de uma grande igreja, mas importa eu entender que talvez Deus chamou eu para cuidar de um cara que carrega uma grande igreja dentro dele. Talvez eu não vou ser pastor de uma grande igreja, mas tem um homem aqui que carrega essa grande igreja, e Deus confiou a mim cuidar desse homem. Então é sobre isso, irmão. Não é sobre eu fortificar meu coração numa torre porque eu quero não, irmão. Deixa eu cuidar de alguém, estabelecendo um altar novo todos os dias. Senhor, cuida dessa família. Senhor, cuida dessa casa. Senhor, cuida desse homem. Senhor, esse homem agora está naquele andaime. Senhor, esse homem agora está no carro. Esse homem agora está viajando. Mas o Senhor tem uma igreja dentro desse cara. O Senhor tem uma mesa dentro desse homem. Então cuida dele. Talvez eu não vou ter uma mesa grande, vai ser um sempre de sempre. Mas nesse sempre de sempre tem alguém que vai ter uma mesa grande. Vocês estão entendendo isso aqui, meu Toninho? Então cai por terra todo o cauterismo da nossa mente, irmão. Essa fortificação da gente colocar tijolo, pegar a essência de Deus, barro, fazer tijolo para construir o nosso nome. Sabe o que é isso? A gente está falhando. A gente está errando, meu menino. Porque a gente está pegando o que é a essência de Deus para construir torre, para falar do nosso nome. Do cara que canta, do cara que prega, do cara que é eloquente, do cara que tem oratório, do cara que tem hermenêutica, do cara que tem homilética, do cara que tem retórica. Eu não estou nem aí, irmão. Eu só quero uma coisa: que Deus possa descer e sentir o cheiro do meu altar todos os dias. Que Deus possa descer naquela tua oração e receber o cheiro do teu altar e dizer: eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma aliança contigo. Então não se trata de alguém olhar para a minha torre de Babel, mas alguém olhar para mim e dizer: Deus está sentindo o cheiro do altar dessa casa. Olha para alguém do seu lado e diga: será? Diga: será? Negativo. Diga: será? Negativo te impede de levantar o altar, mas contribui para você continuar na torre. Porque o crente, quando se importa mais com o nome, com a reputação, com a sua vida, ele já sai de casa mais ou menos assim: eu vou para a igreja hoje, será que Deus vai fazer? Já que o Marcelo pregou isso aqui ontem na mesa, irmão. Já sai de casa sem fé. Vou lá, será que Deus vai falar? Ó, será? Negativo. Porque a gente não se importa mais, irmão, com a essência da presença daquele que atua nesse lugar. Nós se importamos, tem que estar afinado, tem que estar organizado. Mas, irmão, se a corda estourar, se não funcionar, nós precisamos colocar a essência para que ele desça e cheire o nosso altar. Chega, irmão, da gente querer se importar. Eu falei na sede agora domingo que eu preguei sobre aquele André Villan, alguma coisa assim. Como que é o nome daquele cantor? André Villan. Cantor aí, ganhou um troféu lá. Ele foi para a rede social dele, pedir desculpa e falar:
Me perdoe, igreja do Senhor. Perdoe. Me perdoe. Sabe por que ele está pedindo perdão? Porque eu falhei na minha missão. Eu pensei que eu estava anunciando a Jesus, mas eu falhei. Era eu que eu estava anunciando. Era o André. Eu não sou digno de troféu, gente. Os meus irmãos eram esmagados em Coliseu. Os meus irmãos eram queimados vivo. E eu estou recebendo o troféu para anunciar Jesus. Eu estou falhando. Eu falhei com vocês, mas me perdoe. A partir de hoje. Ele nem apareceu no show. Ele falou: eu não preciso de troféu. O meu troféu é minha salvação. Jesus me arrancou de lá, Jesus me tirou de lá, então o meu troféu é minha salvação em Cristo. Me perdoe, igreja, desculpa, me perdoe de vocês olhar para mim e eu não conseguir semelhar a Cristo, mas a partir de hoje eu quero que vocês olhem para mim quando o André cantar, que vocês possam ver Jesus sendo adorado. Você está entendendo? Ah, pastor, mas não pode ser honrado. Honra é honra. Show de talentos é show de talentos, irmão. Todo mundo é servo, pastor. A palavra servo diz escravo. O que um escravo é? Um escravo tem dono. Só que aí Paulo vem e diz assim que nós somos um escravo livre. Como ser um escravo livre? Um escravo que tem liberdade. Nós temos um dono, nós temos uma liberdade, mas nós estamos presos em Cristo. E é por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Olha para cá. Um crucificado, Roma jamais crucificava alguém. Pelo menos, irmão Cid, 1 a 3 metros de altura a cruz de um crucificado da terra. Sabe o que Jesus está dizendo para nós quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu? Paulo está dizendo: quando eu estou na cruz com Cristo, eu não estou mais ligado na terra. Não, pastor, mas como assim? Quer dizer que eu tenho que voar agora? Não. No sentido espiritual, eu estou entrelaçado na eternidade com Jesus. Então tudo que eu construir nessa terra, meu coração não se apega. Tudo que eu tiver nessa terra, meu coração não se apega. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu levantei um altar para o meu Senhor. Levante a sua mão e receba essa palavra. O teu altar ainda gera cheiro. O teu altar ainda exala a essência. E Deus quer, irmão, sentir o cheiro desse altar. Não se trata, queridos, gostar mais de alguém. Não se trata disso. Quantos tem um futuro aqui? Quantos tem futuro? Levante a mão. Só o diabo que não tem, irmão. E é por isso que ele quer tocar no seu. Sabia, Mari? O diabo não tem futuro, porque ele já sabe o futuro dele. E quem já sabe o futuro não tem futuro. Agora você não sabe. Por isso que aquele que está de pé, cuide para que não permaneça fiel, firmes e constante, abundantemente, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Constante e abundantemente. Aí o diabo faz o quê? Ah, mas eu vou falar isso aqui, irmão. Eu sei que parece que talvez você não vai entender, mas você vai entender. Não dê voz as suas promessas. Peraí, pastor, mas eu estou cheio de promessas. Esse é o problema. É que se você tem um futuro em Cristo, você tem que parar de começar a dar voz para a promessa, dar voz para a razão. Futuro não obedece e não ouve promessa. Futuro não ouve a tua vontade. Diga para alguém do seu lado: o futuro só ouve a voz da semeadura. Entendeu? Futuro não quebra princípio, irmão. E existe um princípio que Deus colocou na Bíblia: tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente o teu futuro só ouve essa voz. Quanto mais você plantar, quanto mais você se dedicar, a lei da semeadura é: o que você planta, você colhe.
Se tem uma voz que o futuro estremece, é a voz da tua semeadura. Porque aquilo que você planta, você vai colher. E isso o futuro não pode impedir. Esse é um princípio que Deus deixou para gritar no ouvido do futuro. Ele plantou, ele vai colher. Ela plantou, ela vai colher. Ele está semeando, ele vai colher. Diga para alguém do seu lado, plante. Diga, plante. Porque você vai colher. Você entendeu, pastor Claudinei? Que Deus, ele está olhando para nós. É do querer de Deus, irmão, descer nessa casa aqui nessa noite e sentir o cheiro dela. Sentir o cheiro do teu altar. Ah, pastor, mas peraí, pastor. Queridos, precisou passar 8 gerações de Sem a Naor. De Naor vem a Terá, ou Tera. Depois de 70 anos de Tera existindo, vem Abraão. Quem foi Abraão? O pai dos holocaustos. Agora me mostra o pai dos holocaustos perdendo tempo e reconstruindo o altar. Aonde ele pisava, ele não reconstruía, ele levantava o altar. E por que o crente está perdendo tempo? Não, mas peraí. Para, irmão. Deixa esse altar. Levanta um novo. Se for preciso, começa do zero. Faz de novo. Aonde você chegar, irmão, levanta. Todos os dias você tem a oportunidade de levantar um altar e dizer: Senhor, sinta o cheiro do meu altar. É do teu agrado esse altar, Senhor. Eu estou te agradando, Senhor. Queridos, uma palavra eu falo sem medo de errar, sem medo de falhar. Deus vai derrubar toda a torre de Babel que está sendo construída dentro de nós. Quantos acreditam nessa palavra? Toda a torre de Babel que está sendo construída dentro da nossa casa. Ah, irmão, preciso ler isso aqui com você. Êxodo. Ah, Jesus, lembrei desse texto agora. Só não vou lembrar onde está escrito. Acho que é 13. Diga para alguém do seu lado: Deus não trabalha com forma. Diga: Deus trabalha com formas. Não, pastor, mas peraí. Ai, meu Deus do céu. Preciso achar esse texto aqui. Estou com a minha outra Bíblia aqui, não vou achar. A gente costuma pregar com uma Bíblia. A questão é que o povo estava fazendo da essência de Deus uma forma. E com essa forma o povo estava construindo o seu império. Deus olha para aquele e diz: espera aí, eu não trabalho dessa forma. Me mostra na Bíblia Deus pegando tijolo para construir alguma coisa. De Gênesis a Apocalipse você nunca vai ver Deus pegando tijolo para construir. Porque Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Você entendeu? A gente é acostumado a pegar tijolo para... A gente é acostumado a trabalhar com forma. Se não for dessa forma, se não for com essa forma, com esse molde, Deus não usou um molde para te fazer, irmão. Eu queria achar esse texto aqui, pastor. Se conseguir me ajudar, aonde Arão, do bezerro lá, me ajuda aí, do bezerro de ouro. Acho que é lá no depois do monte. Preciso ler com vocês esse texto aqui, irmão. Está ardendo no meu coração. Achou aí, pastor? Hã? Qual? 32? 32, vamos lá. Vê se eu acho já. Já fala ali do o bezerro de ouro, isso mesmo, aqui ó. Deixa eu ver se é aqui. Vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te,
Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem, o povo está pensando que ele estava morto, irmão, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, Arão ficou ali, irmão, subtenente ali, de sublíder, de co-pastor. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei. Olha para cá, irmão. 400 anos Deus não falava com o povo. 400 anos. Deus quebra o tabu, abre mar vermelho, salva eles, irmão Cid. E esse povo fez questão de trazer do Egito, porque isso aqui era no Egito que fazia, é o Egito que fazia forma. Então quer dizer que tem crente arrastado de promessa, cheio de promessa, irmão, que saiu do Egito com a forma do bezerro na sacola. Está servindo a Deus, mas na mochila com a forma do bezerro. Estamos servindo a Deus, mas a nossa casa pode ter dentro dela uma forma. Mas eu saí do Egito, beleza, mas trouxe do Egito uma forma. Quando você saiu do Egito não é mais forma, são formas de Deus trabalhar na sua vida. São formas que Deus vai agir, e às vezes a gente não vai gostar, às vezes a gente vai amar, mas são formas que Deus vai ter para fazer alguma coisa em nossa vida. Mas deixa eu terminar. Então todo o povo arrancou os pendentes, trouxeram Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da tua coisa do inferno. E Arão, vendo isto, olha o versículo 5, eu preciso ler, Diego. Êxodo 32, 5, eu preciso ler com a igreja isso aqui. Isso aqui você vai gravar e vai escrever isso aqui na tábua do teu coração. 32, 5. E Arão, vendo isto, o que ele fez? Ele ergueu, ou ele está edificando? Então ele está edificando porque o altar já tem, ele está edificando. E o que ele está fazendo? E edificou um altar diante, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao... Espera aí. Edificou um altar, vamos lá. Diante, eu não sou bezerro, irmão, tá? Dele. Então quer dizer que o altar está diante. Diante é atrás ou à frente? Então o altar está na frente. E atrás do altar? Só que na frente vamos adorar ao Senhor. Então tem muitos altares estabelecidos. Quando eu falo altar, eu estou falando de pessoas, porque altar não é madeira, isso que é madeira, isso que é acrílico. Hebreus 11 vai dizer em diante, 8 até o 11, depois vai falar da fé. Vai dizer que esse altar aqui, é diante de Deus, um altar propício. Esse altar, eu acredito que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Então não é essa madeira, aqui não tem santidade. O banheiro da igreja e esse lugar aqui, irmão, é o mesmo ambiente. Não tem santidade nenhuma, nem no banheiro, nem nesse negócio aqui. A santificação e o ato profético é quando a ação profética, queridos, um ato profético feito agora aqui, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Esse altar em movimentação. A ordem sacerdotal, o pregador está pregando, e nesse momento está sendo feita uma ação no reino espiritual. E aquele ambiente está sendo propício para você rasgar a tua alma, para você tocar com teu coração em Deus. É sobre isso. Só que esse altar aqui está bonito. Na frente estamos adorando, mas atrás estamos travando a nossa vida, porque nós não conseguimos nos libertar do bezerro. Não, mas tem altar, mas também tem bezerro.
Não, mas tem altar, mas também tem torre. Não, mas tem altar, mas também a tua vontade ainda, você não aprendeu a viver a vontade de Deus. Não, mas tem altar, mas ainda você é orgulhoso. Não, mas tem altar, mas ainda você é prepotente. Não, mas tem altar, mas eu faço do jeito que eu quero. Deus está dizendo, eu só vou descer quando o teu altar tiver cheiro. Ah, pastor, estava boa a mensagem até agora. Olha para cá, querido, preciso ministrar o teu coração, vamos encerrar. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero sentir o cheiro suave do teu altar. Sem bezerro, sem torre. Posso voltar aqui rapidinho? Lembra que eu falei? No teu nome profetizamos? Lembra? No teu nome não é fazia? Lembra, Mário? Só que quando eles chegar lá, motonistas vão dizer no teu nome. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: beleza, no meu nome, na terra. Aqui não é meu nome, aqui é o teu. E desculpe, virei as páginas e o teu nome não está escrito. Não, mas eu levantava o altar. Beleza, e atrás do altar? Não, mas eu tinha um altar. E atrás do teu altar? E longe da tua esposa, longe do teu pai, longe da tua mãe. Como é que está teu altar? O meu altar está limpo diante da minha esposa. Longe dela o bezerro entra. Não, o meu altar está limpinho perto do papai e da mamãe. E longe do papai e da mamãe o bezerro é que domina a tua vida. Mas em nome de Jesus eu profetizo aqui essa noite que Deus vai receber os altares da tua casa e da tua família. Vai derrubar bezerros do coração da tua filha. Vai derrubar bezerros do coração do marido, da esposa. Não sei, irmão, mas Deus vai derrubar esses bezerros do inferno. E vai resgatar a essência da igreja de novo, irmão. Eu creio nisso, irmão Toninho. Eu creio nisso. Eu creio, irmão. Uma igreja saudável, filho saudável, pai dos joelhos, filhos de pé. Filhos que honram o caráter e a conduta da mãe. Pais que honram o caráter dos filhos. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Está entendendo, irmão Cid? É muito simples eu levantar um altar e enfeitar o altar de todo mundo. O altar do pastor está de pé. Mas Deus sabe, irmão. Você conhece meu coração. Se eu não estou sendo dominado por um bezerrão. Que o povo estava, ó, maravilha. O altar está levantado. Mas a gente está adorando a Deus com o bezerro no coração. É por isso que Isaías vai olhar para esse povo e vai dizer assim: ô povo cheio de bezerro, vocês adoram com os lábios, mas o coração de vocês está bem distante. Está entrelaçado no bezerro. Olha para quem do seu lado e diga: aleluia. E aí, querido? Não, pastor, então para mim não dá porque eu não consigo me libertar. Você sozinho não se liberta mesmo. Claro que você não se liberta. Mas se você levantar um altar diante de Deus e falar: chega de tentar reconstruir. Quando eu estou sozinho, o bezerro me queima. Quando eu estou sozinho, é o bezerro que fala. É a torre que vem na frente. Senhor, mas em nome de Jesus eu estou levantando um altar. Eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai olhar e vai dizer: Senhor, eu sinto a tua presença exalando a essência do meu altar. Eu sinto, Senhor, a tua presença exalando o perfume da essência do meu altar. Meu altar não cheirava mais. Meu altar não tinha essência mais. Mas a partir de hoje, levante a tua mão e eu libero essa palavra. A partir de hoje, diante dessa palavra, o teu altar vai voltar a exalar cheiro na presença de Jesus. E o diabo não vai suportar a essência que o teu altar vai gerar na presença de Jesus.
Deus vai sentir o cheiro de novo e vai dizer: eu estou aqui, Marcelo, eu estou aqui, Milena, eu estou aqui, Isabel, eu estou aqui, Sidney, eu estou aqui, Toninho, eu estou aqui, Lê, eu estou aqui, Fernando, eu estou aqui, Maria, eu estou aqui, Emily, pastor Claudinei, eu estou aqui, e eu sinto o cheiro do teu altar. Se coloca de pé. Eu sinto o cheiro do seu altar. Aleluia. Não troque a essência, o cheiro do teu altar, irmão, por um dia de alegria na presença do bezerro. Troca. Ah, mas a minha amiguinha, tudo bem, é tua amiguinha, mas mostre para tua amiguinha cheio de bezerrinho que você tem um altar. Não seja influenciado pelo bezerro da amiguinha, influencie ela pela vontade de Deus na sua vida. Não seja influenciado, seja você uma influência. Não, mas fulano, ah, mas o pastor só fala, ah, mas a mãe só. É porque nenhum pai quer ver filho cheio de bezerrado. Nenhuma mãe quer ver filho bezerrado. Nenhum pastor quer ver um crente cheio de bezerro. A gente quer ver uma manalva aqui vindo aqui, furioso oceano. Vai, bezerro, pra lá. Não é, Cid? Eu vim aqui, cara, eu não sei nada, eu não sei nem pregar, mas eu tenho 5 minutos aqui, irmão. Vocês querem me ouvir? Jesus é bom, o diabo não presta, minha família está aqui, eu sirvo a Jesus, o meu prazer é servir. Amém, irmão, receba essa palavra e nós vamos felizes para casa, irmão, porque nós entendemos que o teu coração não tem bezerro, mas tem altar. Aleluia. Do que trazer porque em 1 hora de escatologia para nós, irmão, fala de Jesus que é uma maravilha, irmão, com o coração cheio de bezerro. E a gente vai para casa, aleluia, glória a Deus, o pastor não prega desse jeito, o pastor não prega assim. É, não é? Você acha que não acontece quando eu vou na igreja de alguém? Cara, que acontece, irmão? Eu vou lá e quebro tudo. Oh, meu pastor. É, não é? Graças a Deus que eu não levo bezerro para lá, irmão. Mas quantos, mocite, que estão pisando em altares, que estão à frente de alguma coisa, o coração tomado de bezerro. Ô pastor, então não tem mais jeito para mim? Claro que tem. A questão é, então liberta-me de mim. Quero ser a sua casa. Se o Senhor não estiver aqui. Consegue cantar assim, né? Consegue achar o louvor para cantar ou não? Então prepara um louvor lá para cantar. Coloca a mão no teu coração, quero orar por você, a gente vai cear. Queria que você orasse agora, irmão. Você falasse com Deus: Deus, me liberta desses bezerros em nome de Jesus. Diga: Deus, recebe o meu altar, não quero mais bezerro, não quero mais torre de Babel. Diga: não quero mais nada que me tire do foco. Diga: eu tenho um foco, eu tenho um projeto. Se for me ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não vou estrovar. Mas assim, Senhor, faz alguma coisa na minha vida diferente, Pai. Me toca diferente. Começa a orar para Deus te tocar diferente, irmão. Começa a orar para Deus resgatar em você uma essência, aquela lágrima quente que pingava e talvez você não sente mais. Começa a orar e dizer: Senhor, eu não quero mais perder tempo, chorar com o altar velho. Eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas diante de altares novo agora, novo, é tudo novo, Jesus. É um novo jeito, é uma nova forma, Senhor, que o Senhor está usando. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Diga: não deixa eu travar, Senhor. Não deixa o meu espiritual travar. Diga: eu, Senhor, eu não quero ficar martelando na minha cabeça que eu sou um homem problemático. Eu não quero ficar martelando na minha cabeça que eu sou uma menina problemática. Não, Senhor. Eu quero que a minha mãe, meu pai, eu quero que a minha esposa, meu esposo olhe para mim e veja que eu estou vivendo uma essência em Ti, Senhor. Alabaiador e minha sé. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro diante dessa palavra que essa noite, Pai, que assim como Noé estabeleceu um altar e o Senhor sentiu o cheiro desse altar, e depois homens tentaram construir uma torre, o Senhor também, depois de 8 gerações, restituiu um Abraão. E aonde esse homem pisava, ele falava: eu não quero torre, eu não quero nome. Alabacaia sé.
não é sobre o nome do pastor Maxson, não é sobre o nome da Evangelho Puro, não é sobre o nome do Zé, não é sobre o nome da Emily, não é sobre o nome do evangelista, do missionário, do pastor, é sobre o teu nome, Jesus. O teu nome é o teu nome. E o teu nome não aparece em torre, o teu nome é glorificado nos altares da tua igreja. Ah, Senhor, nos anima de novo. Vem mais uma vez. Ontem a gente fez uma pergunta, antes da gente cear, eu vou fazer essa pergunta para toda a igreja agora. Diante do teu altar agora, diante de Deus, esse altar que está agora levantado aí. Eu vou começar pelo pastor Claudinei. Depois eu vou pelo Montoninho, Monei, todos aqui, todos. Eu quero me dar uma resposta agora para essa pergunta. Diante da presença do Espírito Santo agora, que está dentro de você. Você é morada dele. A gente fez essa pergunta, o pastor fez ontem. Se o Espírito Santo estivesse aqui, o que você falaria para o Espírito Santo? Diante do altar estabelecido agora, de Deus, pastor Claudinei, o que você falaria para o Espírito Santo? Agora. Espera aí. Peça para mim esse microfone aqui, Fernando, faz favor. Vá passando o microfone ali, pastor, para a igreja ouvir. Pastor Claudinei. Se o Espírito Santo, pastor Claudinei,